Mais uma vez, bom dia a todos. Como aqueles que nos visitam e também os que nos acompanham aqui pela nossa transmissão na internet e YouTube, que a graça de Jesus Cristo esteja nesta manhã sondando os nossos corações e nos abençoando, nos enriquecendo em Jesus Cristo, nessa santa adoração que nós estamos dedicando a Ele nesse dia. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós louvamos a Ti nesta santa congregação. Obrigado, Senhor. Muitas dádivas o Senhor tem dispensado sobre nós. E uma delas é este momento de ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós somos como sedentos e famintos em um mundo caótico. E sabemos, meu Deus, que somente a Tua palavra é nosso alimento e a água que sacia a nossa sede. Chegamos a Ti, Senhor, nesta condição e nos dê santa reverência. Nos ajude a entendê-la. Ilumina meu coração, Pai, para transmiti-la com fidelidade, com clareza para os meus irmãos. Ó Pai, cumpre a Tua palavra em nossas vidas, porque nós a amamos. Nos ajude a guardá-la em nosso coração, porque se fizermos assim, como disse o salmista, nós não pecaremos contra Ti. Pai, Senhor, e opera pelo Espírito Santo no meio desta igreja e nos ajude. É o que nós Te rogamos no nome santo de Jesus. Amém. A partir deste domingo, pelas manhãs, nós iremos começar uma nova série de mensagens. E nós iremos viajar dentro do livro histórico de Esté. E com a ajuda do Espírito Santo, nós iremos observar de perto esta literatura do Antigo Testamento e aprender muito sobre a providência de Deus. Você quer aprender sobre providência de Deus? A gente vai nas páginas de Esté ver isso. Aliás, esta é uma das mensagens principais dentro deste livro histórico. Agora, muito embora em todas as passagens do livro de Esté, esse livro histórico do povo de Deus, os judeus, que é o povo escolhido, que Deus escolheu etnicamente, nação que Ele havia formado para que o seu nome fosse conhecido entre as demais nações. Neste livro de Esté, em nenhum momento você vai encontrar o nome de Deus descrito. É uma peculiaridade do livro. Você não vai encontrar o nome de Deus descrito neste livro. Estou sentindo aí que alguns estão com dificuldade de achar Esté, estou vendo só as páginas. Está pertinho lá, está no Velho Testamento. Neemias, Esté, Jó. Antes de Salmo, Jó, Esté. Então, nós não teremos o nome de Deus escrito neste livro. Porém, também não temos informação ao certo e não há um consenso geral entre os estudantes da Bíblia quem quer que tenha sido o autor deste livro. Há algumas especulações que não vêm ao caso. Não há consenso, então, quanto à autoria deste livro, que foi inspirado por Deus, que não menciona o seu nome. Todavia, meus irmãos, o fato do nome de Deus não estar registrado no livro, isso não significa dizer que Ele não está presente nessa história. Ele é o autor da história e o enredo dessa história que nós iremos navegar nos mostrará que Ele é o principal personagem desta narrativa, deste impressionante livro que narra diversas reviravoltas, que nós, nos deparando com elas, só podemos dizer
que isso só poderia ter sido obras das mãos de um Deus que rege todos os destinos. Nós veremos, irmãos, a mão de Deus se movendo nesses registros, e vale a pena salientar aqui para vocês que na nossa vida e na nossa história, no desenvolvimento das nossas histórias, nós somos levados, queridos, muitas vezes a ter aquele sentimento. Eu não sei se você já foi levado assim, mas eu já fui levado assim. Aquele sentimento que insiste muitas vezes em certas instâncias da nossa vida em achar que Deus não está presente conosco, em algum momento, em alguma instância da nossa vida. Mas o fato do nome de Deus não estar registrado no livro, ou mesmo que a gente sinta, ou imagine que Ele não esteja presente em nossa vida, isso não significa, não é verdade, não podemos afirmar que Deus nos abandonou. Deus está com você, querido. Haja o que vier, o que houver, e venha o que vier, Deus está conosco. Lá em Isaías 45, no versículo 15, o profeta disse assim, está escrito na versão Almeida Corrigida e Fiel: verdadeiramente tu és Deus, Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Muitas vezes, meus irmãos, em nossas batalhas a gente não consegue identificar Deus se movimentando. E muitas vezes Deus trabalha no mistério, no oculto. Nós não somos pentecostais, mas é verdade, Deus é um Deus de mistério. Deus trabalha no oculto, nos salvando, irmãos. Sabe na gramática, aquela expressão que a gente usa muito, o sujeito que está oculto no texto? É assim que você deve encarar esta literatura de Esther. O Deus oculto na literatura, ou na escriturística, o nome não aparece, mas Ele está movendo a história. Então, como é a sua vida? Como é a minha e a sua história? Quantos livramentos nós podemos elencar aqui que não estão estampados diante dos nossos olhos, meus irmãos? Mas Deus está ali na sua vida, trabalhando na sua vida, trabalhando no seu coração, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu e porque a sua história é parte dos seus planos eternos. Amém? Deus está movendo cada passo que nós damos e Ele está nos dando, irmãos, salvação continuamente. Mesmo que eu e você não sintamos, o fato é que a nossa história sempre esteve segura nas mãos de Deus. E nós mesmos não conseguimos discernir este fato, mas isso não prova que não seja verdadeiro. Nós iremos ver no relato de Esther a providência de Deus presente na história do seu povo, lhe provendo livramento diante dos seus inimigos e dando vitória ao seu povo, coisa que Deus também está fazendo ainda hoje. Ainda hoje Deus está se movendo no nosso meio, nos dando salvação contra os nossos inimigos. Ou você tem dúvida disso? Espero que você possa ser revivido nisso e ser revivido a tua esperança. O livro de Esther também, queridos, entre os judeus, na literatura do cânon hebraico, ele é chamado de a literatura da providência. Coisa bonita, né, irmãos? Então, quando o judeu ortodoxo abre a escritura para ler o seu cânon do Velho Testamento, ele, quando olha o livro de Esther, ele pensa, aqui é a literatura da providência. Toda vez que ele vê o livro de Esther, ele lembra, Deus é poderoso para livrar o seu povo de uma maneira providente. Ou também é chamado o livro da providência, literatura da providência ou livro da providência. É assim, meus irmãos, que nós devemos ver na narrativa. Deus vai, eu creio, no poder do seu Santo Espírito, e vai nos animar a nossa fé a crer que Deus usa providência poderosa, singular e presente em nossas vidas. Nós vamos também aprender
as misericórdias divinas. Um Deus que está salvando o seu povo com a sua misericórdia. Povo que ele formou, como eu disse, mas que se desviou. E vocês lembram que eles se desviaram, praticaram a idolatria, e aí foram levados por Nabucodonosor a uma terra pagã, o rei da Babilônia. Vocês lembram? O rei da Babilônia, no seu primeiro exílio, que ele aplicou sobre o povo de Israel, a parte sul do povo de Israel, ali os judeus em específico, foi no ano de 605 na história. A primeira deportação, ele leva uma primeira parte onde Daniel chega lá na Babilônia, no livro de Daniel, aquilo ali é a primeira deportação, ele leva os príncipes, os nobres de Jerusalém. Aí depois de uma outra deportação, no ano 597, ele leva uma segunda parte do povo. Agora teve a terceira e última deportação, que foi a pior, meus irmãos. E nessa, Nabucodonosor arrasou a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém. Ele derrubou os seus muros, porque essa era a sua tradição, ele derrubava os muros e fazia os montões para mostrar o seu terror às nações. Ele derrubou os seus muros, ele destruiu o templo santo de Deus. E ele roubou o ouro, roubou a prata, roubou o bronze, roubou todos os utensílios. Ele levou todos os utensílios da casa de Deus e o restante do povo para um exílio de 70 anos. Os fatos estão registrados nas Escrituras. Agora, irmãos, aqui em Esté, este relato, ele não acontece no formato da liderança de Nabucodonosor. O livro de Esté está dentro de um outro império, o Império Persa. Eu quero que os irmãos coloquem ali para mim, eu quero mostrar algumas imagens para vocês. Esse Império Persa aconteceu ali por volta do quinto século, entre o ano 483 e 473. Como é uma questão histórica, existem algumas diferenças de datação, mas eu peguei a mais aproximada, aqui as literaturas dão mais assim convergência, entre 483 e 473, o período em que os judeus viviam na província, ainda tinha muitos judeus vivendo na província das províncias do Império Persa, que era muito vasto. Nós vamos ver isso. Olha o tamanho do império, a dimensão do Império Persa, da Média e da Pérsia, irmãos. Esse império começa... Tem um microfonezinho aqui, por favor, para me ajudar? Esse império começa lá na Índia, que não dá para a gente ver, aqui neste canto, e ele abarca toda a Ásia Grande, Ásia Maior, Ásia Menor. Você tem parte Obrigado, meu filho. Você tem parte do continente africano sendo dominado pela Média e pela Pérsia, e você vem até a Etiópia, que desce um pouco mais aqui para a região do Egito, desce mais a região da África. Você tem lá a Europa também sendo conquistada pelos persas e pelos medos, e só que lá em cima você não tem uma conquista tão grande. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Pode passar aí, porque... não, está aqui. Pronto, aí eu peguei uma outra imagem e você vai ver aqui, neste pontinho vermelho que passa de um ponto a outro, você tem a cidade de Suzã. Deixa eu ver se meu raio... Pronto, está vendo aqui, irmãos? Está vendo aqui? Aqui é a capital do Império Persa. E o rei Dário, ele construiu uma estrada que cortou praticamente grande parte da Ásia, cortou praticamente a Ásia toda. E aí Ásia Grande, Ásia Menor, e vai desembocar aqui na parte litorânea, lá no pertinho da Grécia, na região da Grécia, aqui onde ele não conseguiu conquistar muita coisa. Mas deixe-me dizer a vocês, nesse período havia muitos judeus morando na cidadela de Suzã. A gente vai ver isso. Mesmo depois do edito do rei Ciro, o rei Ciro havia feito um edito, meus queridos, que eles devolvia os exilados dos judeus exilados para a sua terra. Mas mesmo assim, deste edito do rei Dário, muitos não quiseram voltar. Deixe-me dar mais alguns detalhes na história. Primeiro, para vocês entenderem. O grande Ciro,
ele fez um edito proclamando que os judeus exilados voltassem para a sua terra. E isso, eles pudessem reconstruir o seu templo, lá em 538. Ele havia conquistado a Babilônia, houve uma mudança no mundo em questão de poder. A Babilônia deixou de ser um império mundial e agora o império da Média e Pérsia começa a dominar o mundo. O segundo ponto que eu quero mostrar a vocês é que Dário I, ele reinou ali entre o ano 522 a 486, e esse Dário I, ele reafirmou o edito de Ciro. E o edito era: voltem os judeus e os povos para suas terras. E isso aconteceu, essa reafirmação, no ano de 516. Eu coloquei aqui as imagens desses reis. Tem aí a nomenclatura que muda um pouquinho. A nomenclatura muda um pouquinho, mas uma inteligência artificial faz essa imagem para a gente, né? Então você tem aqui os principais. Você tem Ciro, você tem Dário e você tem Xerxes. Tá bom? São esses principais aí, tem várias formas, sempre com barba grande, mostrando autoridade, poder. Então, esses são esses homens. É um Xerxes I, que na história é chamado de Xerxes I. É ele que é o açoeiro do livro de Esther. Tá bom, irmãos? Xerxes, que na história é o Xerxes I, a datação ali está com alguma modificação, como eu havia dito, como eu tinha dito a vocês. Esses eventos de Esther acontecem aí dentro de 486, 485, uma diferençazinha, mas esse Xerxes I da história é o açoeiro do livro de Esther. Esses fatos estão registrados, se você for lá na Bíblia, não precisa ir, mas só para você ter noção, irmãos, o que eu acabei de dizer, o primeiro edito, a reafirmação do edito, a saída de alguns dos servos do Senhor de volta para a sua terra, está lá no capítulo 1, de 1 a 2 do livro de Esdras, e no segundo livro de Crônicas. Você também tem, no segundo livro de Crônicas, você tem também a referência ali desse edito e da reafirmação do edito. No livro de Esdras, no capítulo 6, versículo 1, você tem aí, como eu disse, a afirmação. Deixa eu passar aqui. Os filmes, Hollywood exemplificou Xerxes, Rodrigo Santoro. Vocês lembram daquele filme? Os 300? Não tem nada a ver, eles registraram dessa maneira, né? Mas sempre nas literaturas você vai ver os príncipes da Pérsia e da Média sempre barbudos, tal. Eu não sei como, deve ser alguma coisa que eu não compreendo, não sei, mas eles retrataram o poderoso Xerxes com Rodrigo Santoro aí no filme Os 300. Eu estou trazendo, meus irmãos, esses fatos históricos para que os irmãos compreendam por que ainda existia gente lá na cidadela de Suzã. Havia um edito já para eles irem embora, mas muitos não quiseram ficar. Por quê? Porque muitos dos hebreus que estavam ali, judeus, já haviam adquirido a cultura, a língua, a religião e queriam ficar na cidadela de Suzã, porque eles eram muito bem tratados ali. Eles eram muito bem tratados. Então queriam ficar. E este é o problema, irmãos. Querer ficar no lugar onde a gente é muito bem tratado, mas que não é o propósito de Deus. Nós também iremos ver, meus irmãos, que a Radassa, que é a rainha Esther, que vai se tornar a rainha Esther, ela faz parte do grupo que não quis ir embora. Então aquela imagem que a gente tinha de Esther, a formosinha, a bonitinha, a florzinha do jardim, que a gente aprende lá nas EBDs, a gente vai ter uma outra percepção de Esther. A gente vai perceber que ela quis ficar com os persas ali na cidadela de Suzã. E a gente vai, ao longo do tempo, observando isso. Nós iremos aprender também, meus irmãos, ao longo da exposição, sobre a oração, sobre o poder da oração, o jejum, que aquele povo se aplicou quando eles estavam em uma situação irremediável. E aí eles buscaram a Deus e Deus os livrou. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. A imagem está um pouco distorcida, mas você tem aquela estátua do sonho de Nabucodonosor. A cabeça de ouro é o Nabucodonosor e o Império Babilônico. O peito e os braços de prata são quem? O Império da Média e da Pérsia. Aí depois você tem a cintura, que é de bronze, e você tem
ali o império que se sucedeu ao Médio e Persa. Aqui foi o Império Grego. E os pés, que é de barro, e os dedos de barro, são os impérios romanos, que é naquele primeiro momento, em o primeiro século que Jesus viveu, e, segundo muitos estudiosos, é a retomada desse império nos últimos dias. E aí você tem, eu coloquei essa imagem aqui que não dá para a gente ver muito bem, mas você vê que na palavra de Deus, lá em Daniel, diz que uma pedra será cortada do monte e ela destruirá os impérios do mundo. E a gente sabe que essa pedra é Jesus Cristo, amém? Que vai destruir os impérios deste mundo e edificar o reino eterno dele, que nunca terá fim, e eu e você estaremos lá, glorificando ao Senhor para a eternidade. Então, irmãos, nós iremos também aprender no livro de Esther sobre a nossa responsabilidade. Pode tirar, viu, queridos? Obrigado, irmãos da mídia. A gente vai aprender sobre a nossa responsabilidade diante do chamado de Deus. Cada um de vocês aqui tem um chamado e uma vocação. Então, vocês vão aprender sobre isso. Que nós precisamos atender ao chamado de Deus, mesmo que isso seja um perigo para nós. E nós veremos isso aqui, que a causa do Evangelho muitas vezes nos traz perigos que nós precisamos viver, mas mesmo que a nossa vida esteja na berlinda, nós precisamos seguir a vontade de Deus. Pronto, fazendo esse resumo aqui, essa introdução, meus irmãos, vamos entrar no texto propriamente dito. A mensagem que vai abrir a série de exposições, eu chamei de o banquete de glórias deste mundo e uma coroa vazia. Banquetes de glórias deste mundo e uma coroa vazia. Tá bom? Nós vamos dividir a exposição em narrativas. Vou fazer blocos de versos e fazendo as nossas considerações. E essa primeira mensagem, que eu chamei de banquetes e glórias deste mundo e uma coroa vazia, dividindo em séries, se passa do verso 1 ao verso 22. Vamos à primeira cena, meus irmãos. Como serão textos grandes, nós vamos ter que ler sentados mesmo, tá bom? Então, vamos à primeira cena. Na primeira cena, eu quero que vocês pintem o quadro na mente de vocês, que vocês usem a imaginação junto comigo. Então, meus irmãos, a primeira cena que nós temos aqui, que vem do verso 1 ao verso 4, eu chamei de um imperador exibindo a sua glória opulente num banquete de 180 dias. Então, imaginem. Um imperador riquíssimo, glorioso, com opulência, que é riqueza, que não se pode contar, promovendo um banquete de 180 dias. Quem é este rei opulente aqui no texto? A própria narrativa vai inseri-lo aqui para nós no primeiro verso. Põe os olhinhos no texto e acompanhe comigo. Olhinhos no texto. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Vem cá, meus irmãos. O texto bíblico nos mostra que este Assuero mencionado aqui não é o mesmo Assuero que é mencionado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. São personagens diferentes. O Assuero de Daniel, lá no capítulo 1, versículo 9, é um rei da linhagem dos Medos. Lembra a Média e a Pérsia? Então, os Medos governaram, depois a Média depois os persas tomaram a Média na história, então se unificaram. Aquele rei Assuero do livro de Daniel é um outro rei da linhagem dos Medos. Assuero aqui do livro de Daniel é esse Xerxes da história, como eu disse. No livro de história, dos livros que contam as civilizações antigas, o rei Assuero de Esther é o Xerxes I, e essa identificação, irmãos, da história com o relato bíblico, se dá por quê? Porque na literatura dos hebreus, o nome Xerxes seria uma expressão averouche, na língua hebraica, averouche. Eu não estou usando a pronúncia perfeita, até porque é uma língua muito antiga, não tem nem como a gente trazer isso assim com a perfeição. Mas averouche era a forma de chamar Xerxes entre os hebreus. E entre os gregos, entre os próprios persas,
era Shair. Averroes, Shair. Mas os gregos, e você sabe que no mundo antigo, os gregos, o Império Grego tomou toda a filosofia do mundo e influenciou a literatura do mundo. Por isso que Xerxes ficou conhecido, que esse Averroes para os hebreus, ou Shair para os persas, ficou conhecido e famoso como Xerxes, porque Xerxes é a tradução para o grego do nome Averroes ou do nome Shair, persa de Assuero, aqui nas Escrituras. Então, daí a explicação. O fato, meus irmãos, é que este rei foi muito poderoso. Era um homem riquíssimo, em extremo. E ele dominava o mundo inteiro que se conhecia naquela época. Então, a Bíblia, o texto sagrado, nos disse que ele reinou da Índia e Etiópia. Mas, ó irmãos, da Índia até a Etiópia era apenas uma forma deste autor bíblico de mostrar a imensidão do seu reino. É muito vasto o reino de Xerxes, ou o reino de Assuero. Assuero, na verdade, havia expandido suas fronteiras. Ele havia conquistado, ele na literatura comum, ele é conhecido como um rei poderosíssimo belicamente. Pensa aí em um exército completíssimo, poderoso. Naqueles tempos antigos, não tinha ninguém que tinha um exército tão poderoso quanto os persas, quanto Xerxes naquele momento. Então, naquela história, ali ele empreendeu muitas campanhas. Ele foi um rei conquistador e houve uma famosa campanha militar que Xerxes ou Assuero empreendeu, que foi a famosa Batalha dos Termópilas. Esta Batalha das Termópilas, ele lutou contra 300 gregos espartanos, daí que surgiu o filme Os 300, né? Que vem esse filme Os 300. E o grupo de Leônidas, com 300 homens, conseguiu emplacar uma derrota vexatória e acachapante contra um grande exército deste grande rei. Claro que houve uma forma lá, um traidor mostrou o caminho, e aí Xerxes conseguiu atravessar os 300 e matar Leônidas e esses 300 com muita dificuldade, mas a influência dos 300 de Leônidas impactou toda a Grécia. E aquela Grécia resistiu. Muitos guerreiros gregos se uniram para lutar contra Xerxes e impediu que Assuero entrasse ali na região da Grécia continental. Então ele não teve muito sucesso ali. E aí ele volta novamente para Suzã e volta abatido e entristecido. Muitos estudiosos dizem que é neste tempo aqui do livro de Ester que ele retorna, e aí ele promove essas festas para mostrar o seu poder, para mostrar a sua opulência, e é nesse período que ele retorna para se consolar com uma rainha bela. Imagina, um rei poderoso volta entristecido de uma batalha que ele não conseguiu conquistar. Todos podiam dizer: como é que um exército desse de milhares de homens perde para algumas centenas? Assuero, meus irmãos, ele herdou muito poder de Dário I. Porque Dário I, o que ele fez? Quando ele viu o seu império se expandindo, ele dividiu o seu império em alguns setores que a literatura chama de satrápias, que eram governados pelos sátrapas. Você já viu isso em Daniel? Lendo Daniel você vê isso. O que eram isso? Eram as províncias. 127 províncias, irmãos. E o que era exigido de Dário, de Xerxes e de todos os líderes imperialistas do Império Médio e Persa? Que todos eles entregassem muita riqueza. Então, as 127 províncias, os sátrapas, eles tinham que entregar muito ouro, muita prata e pedras preciosas que eles colhiam em toda a vastidão do império. E o que isso somava, irmãos? Muita riqueza e poder a este rei. Então, observando isso, vocês não têm dificuldade de imaginar que um rei tão rico e tão poderoso assim poderia promover uma festa de 180 dias, regada a muita comida e muito vinho, sem se preocupar. É por isso que você está vendo aqui essa festa de 180 dias, de 6 meses, com muita comida, muita música, sem parar, irmãos. Alguns dizem que era festa de 24 horas. Imagina, querido. Esse reino de Assuero, ele, como eu mostrei para vocês ali, abarcava toda a Ásia, toda a Europa, a maior parte da Europa e uma parte também da África.
Então, um rei muito rico assim não teria dificuldade de promover essa festança. Agora veja aí comigo o verso 2 e o verso 3. No verso 2 e no verso 3, aqui fala do banquete. Então, naquele dia, Assuero, o rei, assentado no seu trono, do seu reino, estava na cidadela de Suzã, na capital do império, onde tinha a sua casa, o seu palácio, o seu palacete estava lá. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes e servos, do qual apresentou todo o escol da Pérsia. O escol aqui são os ricos, os nobres, todos os ricos e nobres. Não eram apenas os governantes, mas todos os ricos e nobres, todas as pessoas de influência nos 127 províncias, vieram para a Média e Pérsia, capital, Suzã, para comer e beber. Então, os nobres e príncipes da província estavam diante dele, diante do rei. Então mostrou a sua riqueza, a sua glória, a glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Meus irmãos, quanta opulência financiada por Assuero. Obviamente, dinheiro não faltava, mas a intenção dele aqui principal era mostrar a sua força. Ele não queria que a sua vergonha se multiplicasse pelaquela derrota que ele teve entre os gregos. Imagine quanta ostentação, muita comida, muita bebida, muita prostituição, muita música. Tudo para alimentar a vaidade de um rei que tinha a necessidade de mostrar que todo mundo estava aos seus pés. Você está entendendo? Esse rei era rico e poderoso e queria dizer: eu perdi lá na Grécia, viu? Mas todo mundo ainda está debaixo dos meus pés. Eu faço o que eu quero, eu mando o que eu quero. Essa derrota de Termópilas não representou nada para mim. Eu continuo sendo poderoso. Esse é o retrato do mundo que nós vivemos. No mundo em que nós vivemos, meus irmãos, muitos poderosos estão fazendo as suas festas para mostrar quem manda. Só para dizer que todos estão debaixo dos seus pés. Mas na verdade, nem Assuero e nem os poderosos deste mundo sabem, não conseguem enxergar que o destino está nas mãos de Deus. Não está no nosso exibicionismo. Os homens lá fora querem mostrar o seu poder, a sua opulência. Eles colocam nas mídias, nas redes sociais, suas correntes de ouro, suas máquinas, suas Ferraris, seus carros e suas mansões e as suas grandes viagens, que às vezes você fica impressionado e fica dizendo: oh meu Deus, por que eu não tenho um pouquinho dessas coisas? Irmãos, tudo aquilo ali está corrompido. A opulência deste mundo não deve atrair o nosso coração, não deve atrair e não deve suscitar desejos em nós. Um rei opulente, rico, e há muita extravagância nessa festa, mas não há Deus nessa história aqui direta de dedicação. Deus está na história fazendo o quê? Movendo tudo, mostrando que quem é soberano é Ele, e não a opulência dos homens. Não há louvores para Deus nessa festa de Suzã. A segunda cena, queridos, eu chamei de boca livre para os súditos do rei. Acompanhe comigo. Observem que o enredo, ele não foge à extravagância. O sentido aqui, a festa vai ser um pouco menor, mas não tão menos glamurosa. Não vai ser mais uma festa de 180 dias. Será uma festa de 7 dias, mas financiada também pelo rei. 7 dias regado a todo tipo de extravagância que o dinheiro podia dar. Será que você estaria feliz num convite desse? Comer à vontade, beber à vontade, fazer o que você quiser. Tem gente neste mundo, irmãos, que está procurando esses lugares, que fique à vontade, que viva nu por aí, se mostrando de qualquer forma, comendo de uma maneira extravasante, não estão nem aí, eles querem somente satisfazer seus desejos carnais. Esta festa aqui é como se fosse um carnaval. Veja a partir do verso 5. Passado estes dias, que dias foram estes? Os 180 dias. Passado estes 180 dias, o rei deu outra festa, né? O rei deu um banquete
agora a todo o povo que se achava da cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores. Ou seja, quem viajou para lá, fica aqui. Todos os nobres de toda a província continuou, não foi para casa não, ficou. E o povo comum da cidadela de Suzã. Por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido de branco, linho fino, estofa de púrpura, atados cordão de linho, de púrpura, argolas de prata e coluna de alabastro. A amarração dos seus leitos era de ouro e de prata, sobre o pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhe de beber em vaso de ouro, vaso de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Imagina, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. A cena aqui mostra mesmo a opulência do rei, a sua riqueza. É como que se o rei, pense comigo, queridos, imagine, o rei abrindo as portas da sua mansão, do seu palacete, e dizendo: venham todos os meus súditos de todas as minhas províncias, venham comer e beber à vontade no meu jardim, na minha intimidade, aproveitem, serão 7 dias de festas, um verdadeiro carnaval que eu estou promovendo, vocês não vão gastar nada, eu financio tudo, até a sua locomoção, venham. Aqui você vai beber à vontade, você vai comer à vontade, segundo a nossa tradição, ninguém vai lhe impedir. Desfrute da minha generosidade, coma e beba à vontade, faça isso até você cair. Ó, meus irmãos, é assim que os manjares deste mundo ilude e seduz muita gente. O que acontece? O diabo, ele abre as portas do inferno, que na verdade é entendida por muitos cegos como palacetes. Ele abre as portas do inferno no mundo e ele propõe mesas em seu jardim. E ele coloca ali toda a fartura desejável aos olhos, comida à vontade, bebida à vontade, onde os inimigos de Deus e onde aqueles que são convidados pelo diabo para sentar à mesa, comem, bebem e nunca se saciam. Talvez você que me ouve aqui esta manhã está sentado nesta mesa, está neste convite maligno, e o inimigo nunca vai deixar que você fique saciado. Aí você vai comer 7 dias, aí você vai passar mais uma semana lá, e depois dessa semana vão se passar meses, anos, a sua vida inteira. É o que Satanás quer que você viva ali sentado à sua mesa, e depois lá se vão a sua vida, ou lá se vão os seus anos. A sua vida se esvai, ludibriados pela riqueza deste mundo, pela fama deste mundo, pela comida deste mundo e a embriaguez dos entorpecentes deste mundo. Talvez sentado à mesa ali, para você seja mulheres o desejo que mais lhe atrai. Para você talvez seja as drogas, seja a mentira, seja o suborno, seja o que for, você está comendo e nada disso te sacia. Sabe, o inimigo quer que você pense que você está enchendo a barriga. Ele quer que você pense que está matando a sede, mas na verdade ele está te destruindo. Você está tomando veneno em copo de ouro. Você está tomando veneno em taças de prata. Você está dormindo em camas infernais, mas forradas de pano branco, travestidos de uma bondade mentirosa, de uma generosidade do inferno. Cuidado com aquilo que te atrai. Cuidado com os banquetes desta vida. A terceira cena que eu quero que vocês enxerguem, eu chamei de, no fim da festa, a mais formosa disse não. No fim da festa, a mais formosa disse não. Nós vamos ver aqui a partir do verso 9. Põe os olhinhos no texto. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Alguns estudiosos dizem, meus irmãos, que as mulheres decentes,
modesta daquela civilização, elas eram separadas dos homens quando acontecia alguma coisa como isso que o rei Assuero ou Xerxes estava promovendo. As mulheres dignas, elas não participavam desse tipo de coisa porque havia naquelas festas muita prostituição, muita meretriz e mulheres que participavam de cultos pagãos relacionados à luxúria. Então havia muitas prostitutas cultuais nessa festa e as mulheres decentes e cordatas não iam para essas coisas. Por isso que Vasti, que era uma mulher de honra, resolveu fazer uma festa à parte com algumas mulheres decentes no seu palácio, no palácio do rei. A narrativa prossegue, veja o verso 10. No 7º dia dessa segunda festa, estando o rei já com o coração alegre de vinho. Coração alegre de vinho é o quê? Em outras palavras, bêbado, de cair. Estando o rei já tropicando, imagine, todo rico e todo mundo querendo segurar ele, mas ele, não, deixa aqui. Deixa sair. Que isso, pastor? Você já passou por isso? Não, viu? Mas é que eu vi alguns vídeos para poder fazer isso. Então, o que é que acontece? Ele já alegre com o coração, já tropicando de cair, como eu disse, coração cheio de vinho, ele mandou Meumã, Bistar, Arbona, Bigtar, Abagtar, Zertar e Carcas. Nomes para vocês colocarem nos seus futuros filhos. Mas o texto diz que eles eram eunucos. Eles eram eunucos que serviam à presença do rei. Quem eram os eunucos? Você já deve saber, mas deixa eu só falar. Eram homens que estavam privados de sexo. Por quê? Porque eles eram castrados. Não tinham pigolim. Eram castrados. E o que acontece? Eles cuidavam dos haréns do rei. Todos os reis do passado tinham seus haréns. E quem cuidava dos seus haréns, das suas mulheres ali, eram os castrados ou os eunucos, aqueles homens que não podiam ter vida sexual normal. Então, por isso que ele manda os eunucos chamarem. E o que o rei pede? Bêbado, ele pede assim, veja comigo. Passar aqui, eu acho que passei demais, só um instante. Veja comigo o que ele pede, no verso 11. Que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti com uma coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Meus irmãos, no último dia da festa, por isso que eu disse, no último dia de festa, a mais formosa disse não. No último dia de festa, o Assuero já bêbado, inconsequente, ele quer o quê? Expor a sua esposa. Expor a sua esposa como um troféu. O nome Vasti, minhas irmãs, sabe o que significa o nome Vasti? O nome Vasti significa a mais bela, a mais linda. É isso que significa o nome Vasti, a mais formosa. E o texto bíblico diz que ela não era somente isso. O texto diz que ela era extremamente formosa. Ela era muito mais isso. Ela só perdia para Érica. E Tarcísio diz também, só perde para Mara. Filhote também diz, só perde para Jerusa, pastor. Não é? Mas ela era extremamente formosa, porque não conheciam as mulheres daqui da igreja. Não é, minhas meninas? São lindas, viu? Obrigado, minha filha. Eu estou em dívida de algumas irmãs que me deram lenço, né? Me deram coisa e o pastor não usa, né? Pois puxa a orelha do pastor. Eu sei. Então, meus irmãos, mas segundo a tradição dos hebreus, quando eles leem esse texto, eles interpretam, porque assim era a vontade do rei Assuero, que quando Vasti chegasse à sua presença, ela deveria chegar literalmente nua, somente portando a coroa real em sua cabeça.
porque a coroa representava que ela estava debaixo apenas de uma autoridade, que era a autoridade do rei Assuero. Mas porque ela era muito formosa, ele queria exibir a sua esposa como um troféu, dizendo: somente eu me deito com a mais bela de todo o império. Somente eu tenho esse carro, essa máquina no meu quarto. Mas olha, irmãos, o que a embriaguez deste mundo faz? Faz com que a gente desconsidere as mulheres. Faz com que os homens não valorizem o valor que a mulher tem. Faz com que muitos queiram expor a intimidade de sua mulher. Existem gente neste mundo que faz isso. Infelizmente, investe, financiam para que as suas mulheres passem pelas ruas e sejam desejadas por todos. Aquele rei queria que todos vissem: só eu tenho a mais formosa de todas, só eu tenho o troféu na prateleira que ninguém tem. Mas a rainha foi corajosa, e ela, mesmo correndo o risco de morte, mesmo correndo o risco do poderoso rei, imponente rei, cortar-lhe a cabeça, ela disse: não irei. Ela mostrou ali, queridas irmãs, virtude interior. Ela mostrou ali que a sua beleza não estava na sua exuberância externa. A beleza interior de Vasti era muito maior do que a sua beleza exterior. Sabe, meus irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, está faltando muitas mulheres como Vasti. Está faltando muitas mulheres que não querem ser objetos de prazer. Está faltando neste mundo mulheres que não coloquem os seus corpos nas prateleiras das ruas para que sejam exibidas com as suas intimidades a efeitos que floreiam os troféus da pornografia, da lascívia, da prostituição e do adultério. Sabe, meus irmãos, o mundo que nós estamos vivendo está faltando muitas Vasti. Mas louvo a Deus que nessa igreja tem muita irmã assim, como Vasti. Isso vale para você, meu querido jovem, que está querendo namorar, ou está querendo orar com alguém, ou quer uma noiva. Não vá procurar neste mundo, porque lá você não vai encontrar. É muito difícil você achar alguém que tenha o mesmo perfil de Vasti nesse sentido. Agora vejam a quarta cena. Na quarta cena eu chamei de: da festa ao tribunal, o julgamento da rainha. Ela não disse não ao rei? A festa acabou. Com aquela negativa da rainha, aquele banquete azedou na hora para o rei bêbado. A comida azedou, a festa acabou e com certeza o rei mandou parar toda a música que estava sendo tocada. Ele levantou, ele jogou a mesa para cima, ele faz aquele chilique que muitos fazem com aqueles mimimis quando muitos não são atendidos com o que querem. Oh, queridos, os poderosos desse mundo fazem muito chilique quando as suas vontades não são atendidas. E você acha que isso feriu a Deus? Que isso diminuiu o poder de Deus? Deus continua sendo poderoso e movendo a história, mesmo que os chiliqueiros deste mundo queiram jogar as mesas para cima e mandar parar a festa. E que parem mesmo a festa deste mundo. Mas com a negativa da Esther, a festa parou, e a ambiência de grande festa e opulência se tornou agora o quê? Um verdadeiro tribunal. Um rei bêbado dirigindo o tribunal. Imagina, um juiz sem consciência. Então veja o verso 13 comigo. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito, justamente a lei e o direito dos persas. E os mais achegados eram Cassena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã. Outros nomes aí para vocês colocarem nos netos. Então, o texto diz: os 7 príncipes da Pérsia e dos Medos que avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais no reino, sobre como deveriam agir segundo a lei, a Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei a todos os príncipes: a rainha Vasti
não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Meus irmãos, Memucã, como um dos principais chefes ali, mais influentes, presentes naquela mesa, tomou a dianteira e tornou a atitude louvável de Vasti como um crime hediondo. Ele disse que é como se ele estivesse considerando a rainha Vasti persona não grata em todas as 127 províncias, ou seja, ela não seria bem-vinda em lugar mais nenhum. A partir dali, os seus últimos dias seria dentro do harém esquecida. Sabe, meus irmãos, a fala de Memucã se estende naquilo que eu chamei de tribunal. Veja o que ele continua dizendo, verso 17. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela disse não. Olha como é sorrateira, meus irmãos, as meias palavras nas bocas do ímpio. Ele não disse toda a história, ele não revelou toda a história e a intenção do coração do rei. Vasti não foi insensata, isso fica muito bem claro aqui. Vasti não foi insensata, ela foi corajosa, ela foi nobre, ela foi honrosa. Ela agiu corretamente em não cumprir um pedido insano do seu rei, que estava tão bêbado que não conseguia nem ficar de pé. Ele nem sabia o que estava pedindo. Hoje no mundo há muitas pessoas, queridos, que no mundo que nós vivemos há muito mais dificuldade de a gente encontrar pessoas, homens e mulheres, que queiram entregar as suas próprias vidas simplesmente por permanecer de maneira louvável, de maneira honrosa e honesta. Pessoas que queiram pagar com a sua própria vida para dizer não à loucura e às ideologias deste mundo. Será que você já foi corrompido pela loucura e as ideologias deste mundo e está dizendo sim a elas? Será que você vai no meio da festa fazer a música parar? Dizendo não? Será que as ideologias desse mundo já seduziu tanto teu coração que para você tanto faz, tanto fez, é normal? Numa escola ter banheiro para homens entrar, mulheres entrar, um banheiro para todo mundo. Casar homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, tanto faz. Será que ideologias desse mundo já chegou no teu coração como uma coisa que faz parte da cultura e da sociedade? Veja o verso 18. Hoje mesmo as princesas, a palavra de Memucã, hoje mesmo as princesas da Média e da Pérsia, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão em todo o império do rei, dirão o mesmo a todos, farão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá ali muito desprezo e indignação. O que Memucã está dizendo? Olha, o que ela fez vai provocar uma espécie de conluio contra o rei, vai suscitar uma rebelião feminista no império. Imagine, que exagero! As mulheres vão levantar as armas e vão matar os homens, elas não vão aceitar mais nada. Houver um empoderamento feminino aqui na Média e na Pérsia, tudo por causa de Vasti. Que exagero, queridos! Parece que Memucã foi o que mais se ofendeu porque Vasti não chegou nua para ele ver. Sabe, tem gente que faz isso, que toca fogo, que coloca a lenha na fogueira porque seus desejos e seus caprichos não foram atendidos, e ele parte para defender você, mas na verdade é porque as intenções dele não foram atendidas. Tome cuidado, existem muitas pessoas assim na ambiência onde nós vivemos. Sabe, meus irmãos, facilmente Vasti seria estuprada em um estupro coletivo ali, porque só tinha homens bêbados. Imagine o que poderia acontecer. Como nós vemos nas mídias aí, mulheres que são levadas para as festas, ali ela recebe um boa noite Cinderela, e quando acorda no dia seguinte, estuprada por 40 homens, 50 homens, 30 homens. Isso poderia ser diferente aqui? Eu estou conjecturando, mas é uma coisa que a gente vê aí no nosso mundo. Ainda bem que Vasti disse não. E ainda bem que a palavra de Deus nos traz essa perspectiva. Nós precisamos dizer não para este mundo. Senão o mundo, vou usar essa palavra forte, vai nos estuprar com as suas ideologias. Cuidado. A quinta e última cena eu chamei de uma coroa vazia.
Memucã continua dizendo, o homem que fala, né? Verso 19. Se bem parece ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva na lei dos persas e dos medos e não se revogue. Por quê, queridos? Na lei dos medos e dos persas, o que se fosse descrito como lei não poderia voltar atrás. Você lembra de Daniel, o rei Dário? Quando ele instituiu, quando os seus sátrapas disseram, olha, você tem que fazer uma estátua aí para que todo mundo se prostre. Não, eu estou trocando aqui a história, né? A estátua para todo mundo se prostrar foi de Nabucodonosor. Mas houve um edito que todo mundo só poderia fazer louvores somente a ele. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel pedia a Deus em oração. E aí, como o edito havia dito que quem não fosse atendesse ao pedido do rei seria jogado na cova dos leões, o que aconteceu? Não podia revogar. O rei ficou triste porque amava Daniel, mas jogou ele lá. Mas Deus livrou ele lá. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos livra das covas dos leões. Mesmo que o edito deste mundo seja irrevogável, a palavra de Deus é poderosa e é maior. Amém, queridos? Então, aí, eu estava aqui lendo, né? Então, que Vasti não entrasse jamais na presença do rei. O edito dizia isso, que não entrasse mais Vasti na presença do rei, e o rei desse o seu reino a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato do rei, que declara em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, cada povo segundo a sua língua, cada homem fosse senhor de sua casa, e que falasse a linguagem do seu povo. Meus irmãos, muito investimento foi feito aqui desnecessário, porque as mulheres cordatas, as mulheres honrosas, as mulheres que tinham decência, elas sabiam muito bem, em toda a Média e Pérsia, que quem mandava em suas casas eram os homens, eram os seus maridos. E isso, meus irmãos, independente da sua posição social, independente do que seja rico ou pobre, mas sabemos que esse conceito no mundo que nós vivemos aqui foi subvertido. Entretanto, meus irmãos, este princípio em que o homem na sua casa governa é um princípio bíblico, e as mulheres de Deus, elas procuram exercer isso e cumpri-la à risca. Não é mesmo, minhas irmãs? Amém, minhas irmãs? Eu quero um amém forte aqui. Amém? Amém! Louvado seja Deus. Mulheres que procuram servir a Deus e cumprir à risca aquilo que Deus disse, porque esse princípio, irmãos, não é um princípio pagão. Embora estivesse lá no edito do rei persa, não é um princípio pagão, isso é um princípio judaico-cristão. É um princípio judaico-cristão. Homens devem ter na sua casa a primazia. As mulheres devem honrar os seus maridos, mas os maridos também devem amar as suas esposas e não permitir que elas sejam instrumentos de vexame ou de escárnio ou de indecoro. Então, olha aí, viu, irmãos? Olha aí. A coroa da rainha ficará vazia. Ficará a Média e a Pérsia sem uma rainha por um tempo, meus irmãos. Mas para Vasti, a honra não estava na coroa. A honra não estava na coroa do império. A honra estava na sua dignidade. Quantos de nós estamos dispostos a perder a glória deste mundo? A coroa deste mundo? Os aplausos deste mundo? Simplesmente por preservar a dignidade, simplesmente por preservar o decoro, o pudor, a honestidade. E tudo isso nós vemos, meus irmãos, a boa mão de Deus agindo na história, a providência de Deus na história. Tanto Assuero, como Vasti, como Memucã não sabiam, mas Deus estava movendo tudo. Tudo aqui é um movimento divino. Deus está movendo todas as coisas. A coroa vai ficar vazia, mas logo será suprida. E isso será a cena dos nossos próximos capítulos. Tá bom? Mas deixa eu fazer uma aplicação para a gente terminar. Eu quero chamar você a ter cuidado com a opulência deste mundo. Tenha cuidado com a opulência deste mundo que seduz do menor ao mais velho. O convite é a todos, das crianças até os anciãos.
Cuidado com a opulência deste mundo. As mesas deste mundo estão fartas, como eu já havia dito. Muita comida, muita bebida, como eu falei, mas nada disso mata a tua sede. Nada disso mata a fome da tua alma. Fome e sede espiritual jamais é suprida nos banquetes deste mundo. E olhe que a mesa deste mundo está farta. Você não consegue ver o fim dela. Não tem escassez na mesa da ilusão deste mundo, queridos. Há escassez da alma. A alma está comendo, mas nunca se sacia. Bebendo, mas nunca se sacia. Suzã e os banquetes do rei representam este mundo, meus irmãos, onde muitos estão sentados em suas mesas, bebendo, comendo, feitos glutões e beberrões para a sua própria glória. Glória passageira e fugaz. Comendo feito essas pessoas que estão esfomeadas, encantados e iludidos, seduzidos por toda sorte de maldade, infelizmente achando que poderão matar a sua sede e a sua fome. São as drogas, as prostituições, a vaidade deste mundo, os vícios de toda a ordem. Às vezes o teu vício é o videogame, não é um entorpecente químico, é o videogame, é o computador, é o celular, são prazeres deste mundo carnais, queridos. Cuidado com a opulência deste mundo, porque eles apresentam riqueza, uma satisfação momentânea. É como aquele que usa a pedra do crack e passa apenas alguns segundos em uma viagem, e depois ele volta para a boca para comprar outra pedra de crack. E ele está destruindo o seu corpo. São os prazeres carnais deste mundo. A mesa está farta. Um dia o soberano Senhor disse, o Senhor Jesus da glória falou, que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe onde há fartura? Na mesa de Deus. Sabe onde há verdadeira saciedade? Na mesa de Deus. É na mesa de Cristo, meus irmãos. A saciedade que nós procuramos, nós só encontraremos quando comemos de Cristo, quando bebemos de Cristo. Saia das mesas de Suzã, saiam das mesas do rei deste mundo e se apresente a Cristo. Você não deveria estar mais em Suzã como alguns judeus ainda estavam ali. Você não deveria estar sentado nesta mesa, você deveria ser agora um filho de Deus, sentado à mesa de Deus e provando das delícias do reino de Deus. Já agora aqui, muitas nuances de Deus você provando, até o dia em que nós estaremos sentados à mesa do eterno Senhor na glória. Muitos de nós precisamos avaliar isso hoje. Você que está me ouvindo, você precisa sair das festas de Assuero, você precisa sair e voltar para a tua Jerusalém, que é Deus. Faça diferente dos outros que ficaram. A saciedade que você procura, como eu disse, está no reino de Deus e em sua justiça, como Jesus Cristo falou. Jesus, o supremo Senhor do teu destino, sabe o que Ele fez? Ele moveu a história e Ele trouxe aqui essa manhã. Você talvez não queria vir hoje à igreja, mas Deus moveu tudo para você vir. Talvez você não queria ligar o teu aparelho para ouvir a transmissão, mas Deus moveu, porque Ele move a história, até as mínimas coisas. Talvez você ficou emburrado hoje com o marido de manhã, mas Deus te trouxe aqui, mesmo emburrada, mesmo emburrado, para você ouvir. Ouvir que você precisa sair da mesa de Suzã, ouvir que você precisa deixar a opulência deste mundo, ouvir que somente na justiça do reino de Deus há verdadeira satisfação para você e saciedade para a tua alma. Encontre Deus e não os prazeres ilusórios dessa vida. Renda-se a Jesus. Entregue a tua alma para Jesus. Se arrependa dos seus pecados e Ele lhe dará nova vida. E você não vai beber em copos fingidos deste mundo, mas um dia você vai estar sentado à mesa do banquete com o teu Salvador. Para os jovens e adolescentes e homens e mulheres daqui da nossa igreja, eu quero que vocês sigam o exemplo de Vasti. Eu quero que vocês, irmãs, digam não a tudo que seja pornográfico. Diga não a tudo que seja culto ao corpo, queridas irmãs. Cuidado com as academias, minhas irmãs queridas. Precisa cuidar do corpo, mas não faça do corpo um objeto de culto. Cuidado com as fotos que vocês vivem postando. Cuidado, por favor.
Cuidado com as selfies na academia, cuidado com as selfies onde você anda. Por quê, minha filha? Eu sei que muitas vezes não é o seu intuito de querer se exibir, mas existem um bocado de sanguessuga por aí. E você pode acabar sendo vítima. Cuidado, tenha decoro na academia, tenha decoro em vir à igreja. Use roupas modestas. Seja uma mulher de dignidade, porque você é digna e bela. Você não precisa exibir o teu corpo para que a tua beleza seja expandida. Você já é bela e Cristo já lhe deu beleza suficiente. Diga não e negue todo o chamado para que você seja um troféu de desejos carnais. Por favor, minhas adolescentes, minhas jovens, mulheres, me compreendam no que eu estou dizendo. Guardem o seu corpo, guardem, queridas, para que você só mostre o que é íntimo para aquele que Deus escolheu para ver. O teu marido, o teu futuro esposo, ou o marido que Deus lhe deu. Não queira ser apreciada como carne no açougue, ou como uma roupa em qualquer esquina de qualquer vitrine. Não queira isso, isso não vale nada. Veja o que Vasti fez. Ela não quis essa glória, ela perdeu a coroa. Perca o que for preciso, abandone o emprego, mesmo que aquele patrão queira lhe subornar para que você galgue alguma coisa, lhe oferecendo alguma coisa para tirar vantagens sexuais. Cuidado, minha filha, cuidado, minha irmã. Perca o trabalho, mas não perca a tua dignidade, não perca a tua honra. Qualquer vestuário na vitrine é logo esquecido por qualquer pessoa que passe e vê. Eles veem os corpos agora, mas eles querem os próximos. Eles nunca vão ficar satisfeitos com nada. Pense, a mesa deste mundo não satisfaz ninguém. Sejam santas, cordatas, sejam santas. E as que não são casadas, continuem castas, até o dia que o Senhor lhe der um marido. Guarde a sua intimidade somente para Ele. Não deem ouvidos aos clamores da modernidade que você vive e que aplaudem a libertinagem e que chamam isso de um veículo natural, um veículo cultural. Não se exponha a essas coisas. Sabe por quê? Porque a tua cultura não é deste mundo, minha querida irmã. A tua cultura é celestial. Você é uma mulher digna, mulher do céu. Ainda neste mundo, mas você pertence ao céu. Você um dia, resistindo todas essas coisas, vestirá a coroa da salvação, a coroa da justiça, amém? Porque Deus já lhe revestiu de trajes de salvação. Então este é o teu caminho, minha irmã, minha jovem, minha adolescente. E é o caminho que o Senhor tem para você. E você, jovem rapaz, homem, não promova nada de libertinoso. Cuidado com a avareza do teu coração. Cuidado com a opulência, o dinheiro, a profissão. Cuidado com as coisas que se avizinham e pode seduzir teu coração e te derrubar da posição de homem santo. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que fisga o teu coração. Guarde a pureza. Guarde também a sua pureza. E você, marido, casado, novo ou mais experiente, guarde a pureza do teu casamento, o teu leito conjugal. Cuidado com os vídeos da internet, cuidado com as coisas dos aplicativos de WhatsApp e outras redes. Cuidado quando você vai também à academia, com os olhares que você fica lá. Cuidado quando você passa na rua, as mesas estão fartas, você não pode sentar nela. Você tem que ser santo. Cuidado para você não ser envergonhado. Cuidado para que ninguém não lhe pegue, irmão, em uma situação, querido irmão, embaraçosa. Cuide, seja santo, seja puro, seja cordato também. Esse recado não é só para as meninas, é para você também, homem. Isso desde o namoro até o casamento. Seja o guardião da honra, seja o guardião da pureza. Não deixe que a vaidade deste mundo ou os prazeres carnais roubem a tua consideração. E você possa desprestigiar a tua mulher ou desprestigiar as mulheres. Não deixe que a embriaguez deste mundo te seduza e você tome uma taça, tome outra taça e daqui a pouco você vai estar tropicando por aí, caindo como um açoeiro e fazendo escolhas que não deveria fazer. Cuidado, meu irmão, para que essa bebedice deste mundo não lhe segue o entendimento e você perca toda a moderação, toda a sobriedade. E você perca todas as melhores oportunidades, como Assuero perdeu. Assuero perdeu uma bela rainha, irmãos. Deus, pela misericórdia e pelo seu plano eterno, vai prover de outra maneira. Mas fica essa mensagem, você pode perder muitas coisas preciosas,
por causa da cegueira deste mundo. Eu digo a você, meu irmão, governe bem a tua casa, mas não governe com tirania. Não seja tirano diante da tua mulher. Seja prudente, seja acordado, seja amoroso, seja dócil. E ela não vai ter dificuldade nenhuma em cumprir aquilo que a palavra de Deus diz para você. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, queridos. Hoje não vai ter escola bíblica, né? Vamos fazer a ceia. E nós não teremos escola, que não vai dar tempo. Então, irmãos, apertem os cintos. Nós só estamos na primeira estação, tá bom? De Esther. Mas eu creio que vai ser muito rico e muito bom para a gente estudar esse livro. Senhor Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. E queremos glorificar o nome de Jesus Cristo pelos conselhos que nós ouvimos deste escritor aqui no livro histórico de Esther, que nos dá muito conselho, Senhor. Que possamos entrar na realidade deste livro e extrair, Senhor, muito ensino para a vida prática e para a nossa confiança em um Deus que governa e que controla todas as coisas com a Tua soberania. Nos ensine, Senhor, nos dê poder e testemunho, tanto aos homens como às mulheres dessa casa, para que no nome de Jesus Cristo, nossos lares e tudo que nós empreendemos, seja glorificado o nome de Jesus. Amém.